Saravá, macumbeiro, tudo bem? Vamos lá, um caminho bem importante. Na aula anterior eu defini com você o que é mediunidade. Então coloquei a questão do ponto do mediar, pedi para você prestar atenção em algumas coisas, pedi para você fazer uma pesquisa para chegar no entendimento que não existe mediunidade de tal segmento, existe mediunidade. E existem tipos de mediunidade. E quando eu falo em testar, quando eu falo em identificar, quando eu falo em observar, é o quê? Todas essas mediunidades que eu vou listar agora com você, elas reagem no corpo. Num determinado momento, o que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Pum, ela se manifesta. E ela, nessa manifestação, ela traz uma série de situações, comportamentos, coisas que você acha que são externas e não são, são internas. Então, qual que é o planejamento agora para essa aula? Eu vou passar um por um das mediunidades que eu selecionei. Existem mais, tá? Isso vai ficar material pro livro do Jorge Scritter que está no forno. E aqui eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Desde a identificação, o que é o teste, o exercício e como aprimorar. Por que uma mediunidade precisa ser aprimorada? Porque se você não aprimorar, caso você seja portador, em algum momento ela vai começar a te encher o saco. Ou ela vai criar situações na sua vida como se fossem pequenas confusões. Você fica achando que são coisas que estão vindo na sua direção e são coisas que estão se manifestando de você. Então, para isso, precisa ter aí esse olhar. Eu estou com um resumo aqui, eu vou utilizar ele até para conseguir pontuar e não deixar passar nada, que é idêntico ao resumo que você vai receber e vai poder baixar aí no seu PDF. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro item que eu selecionei para vocês, mediunidade olfativa. É importante lembrar que a mediunidade olfativa ela é diferente da hiperosmia. O que é a hiperosmia? A hiperosmia ela é um transtorno de quando você tem uma certa... o seu olfato ele é extremamente aguçado. Por que é diferente? Por exemplo, para uma pessoa que tem hiperosmia, se ela sente o cheiro de esterco, ela sente o cheiro de esterco num nível que acaba gerando desconforto para ela. E quando eu tenho uma mediunidade olfativa que não é uma hiperosmia, quando eu tenho variações, essa é uma das mediunidades que caracterizou a minha infância, a minha vida, e ela serve como um sinal. Características da mediunidade olfativa: sentir cheiros em situações em que outras pessoas não sentem. Muitas vezes o cheiro se manifesta por algum sinal do espiritual. Então, o famoso cheiro de cigarro, o famoso cheiro de charuto, cheiro de perfume, uma coisa que caracterizou a minha infância, e isso eu posso afirmar até hoje. As entidades que acompanham a minha mãe, cada uma tinha um cheiro. E esse cheiro ele se manifestava também na incorporação dela. Então eu sabia que quando ela não estava incorporada e eu reconhecia aquele cheiro no ambiente, aquela entidade estava presente. E essa foi uma relação que eu sempre levei com naturalidade. O que acontece hoje, por exemplo, se eu começo a sentir cheiro, e é um cheiro que está fora do padrão do que as pessoas sentem, eu já entendo que, opa, eu preciso observar alguma coisa. Utilização: ter a capacidade de sentir presenças ou situações espirituais em ambientes e em pessoas. Eu já tive a oportunidade de estar conversando com uma pessoa aleatoriamente, não era um atendimento nem nada, e eu comecei a sentir um cheiro muito forte vindo da pessoa. Não era cheiro de suor, não era cheiro de algo propriamente do corpo, era um cheiro de podre. Era um cheiro de podre. E aí, em um determinado momento, como eu tinha uma certa intimidade com a pessoa, eu virei e falei: escuta, você está passando por alguma situação espiritual? Tem alguma coisa que está te incomodando? Essa pessoa virou e falou: olha, eu tive um problema com uma pessoa do meu trabalho e essa pessoa me jurou um feitiço. Ainda a pessoa brincou: mas eu não acredito muito nessas coisas. Eu falei: olha, fulano, é o seguinte, se eu fosse você, eu iria se cuidar, porque o que eu sinto são coisas espirituais, e o cheiro que está vindo de você é um cheiro complicado. E aí depois eu fiquei sabendo, a pessoa resistiu ainda, a pessoa
acabou lidando isso de outra forma, até que num determinado ponto, o negócio pegou tanto pro lado dela que ela começou a sentir aquele cheiro literalmente de carne podre, ok? O cheiro serve como um radar, muitas vezes, de afaste-se, dependendo do padrão do cheiro. E aí a diferença da hiperosmia, né? Que a hiperosmia é um transtorno, sendo a percepção de cheiros constantes e a questão do muito forte, né? Então, se você sente um perfume, a pessoa também sente. Se ela tem hiperosmia, ela sente muito mais, ao ponto de incomodá-la. Exercício de aprimoramento para a questão da mediunidade olfativa. Jorge, como é que eu identifico o que tem? Se você é essa pessoa que sente padrões, variações de cheiro que outras pessoas não sentem. Sente-se de uma forma tranquila, sempre escolhendo o horário de baixa do inconsciente coletivo. Isso é uma coisa que a gente vai usar em quase todos os exercícios. O que é o horário de baixa do inconsciente coletivo? Pensa assim, mais ou menos entre 7, né, um padrão, entre 7, 8 e meia e 9 horas, quando a gente olha o nosso entorno, principalmente quem vive nos grandes centros urbanos, as pessoas geralmente estão querendo voltar para casa, tomar banho, voltar do trabalho. E pós esse horário, é mais fácil alcançar frequências, principalmente quando a gente fala de mediunidade. É muito mais fácil alcançar frequências. Por isso que eu falo, esses exercícios, boa parte deles, o ideal é que eles sejam feitos após as 8 às 9 horas da noite, porque você não tem tanta interferência do inconsciente coletivo, ok? Então, o primeiro passo do exercício, cheire a própria pele. Por que você vai cheirar a própria pele? Isso serve para experimentar perfume também, isso serve para você apurar o seu olfato. Para o seu organismo, o cheiro da sua própria pele é o cheiro mais forte que existe. É o cheiro mais marcante. Então, quando você faz isso aqui, ó, é como se você desse uma limpada no processo físico do seu olfato. Então, primeira coisa. E aí, o que você vai fazer? Vai fechar os olhos profundamente. Você pode repetir as respirações que eu vou ensinar no exercício de pré-transe, logo na sequência. E você vai... Depois que você deu a respirada, o que você vai fazer? Você puxa o ar. E você vai fazer isso durante uns minutos, até você perceber se tem alguma alteração. Com o passar do tempo e o aprimoramento da técnica, você vai sentir isso em lugares, você vai sentir isso em pessoas, você vai sentir isso em determinadas situações, ok? Esse é o processo evolutivo da mediunidade olfativa. O que eu coloco como cuidado? Nem tudo que eu sinto eu falo. No caso do camarada lá que eu citei, eu tinha uma relação com ele, a gente se conhecia de colégio, de infância, ele sabia, mesmo não sendo adepto, ele sabia das minhas práticas espirituais. Só que, por exemplo, às vezes se você tem esse padrão de mediunidade, você vai chegar numa casa, a casa está cheirando podre. Você vai chegar perto de uma pessoa, a pessoa está cheirando uma coisa que não é normal. Além dos cheiros que são sinalizações do espiritual. Então, nesse momento, você tem que ter bom senso para esse tipo de mediunidade não te transformar o chato do rolê. Então, nem tudo que eu sinto eu falo. E às vezes até dentro do seu âmbito pessoal. Às vezes um cheiro de charuto, um cheiro de cigarro, um cheiro de flor, é o espiritual sinalizando alguma coisa. E quando eu sinto isso, o que eu posso fazer? Eu paro, eu relaxo, cheiro a minha pele, respiro e tento melhorar a minha percepção do que esse sinal significa. Combinado? Mediunidade olfativa. Mediunidade de sonho, sono. Características: mediar situações espirituais de revelações, avisos, antecipação ou experiências espirituais mais profundas. O nível máximo dessa mediunidade são os sonhos lúcidos. Outro dia me perguntaram assim, Jorge, e a mediunidade de socorrista? Eu questiono essa mediunidade, porque muitas vezes pode ser um canal de sonho ativo, onde a pessoa se vê naquela situação de ser o socorrista, né? De lidar com espíritos no plano invisível, no momento de sono. Porque aí a gente vai ter que entrar em desdobramento, vai ter que entrar numa série de coisas. E a mediunidade, eu não coloquei aqui nesse conteúdo,
até para não causar uma confusão, principalmente nos mais iniciantes. Mas entenda, a mediunidade de projeção, de viagem astral, ela também tem que ser validada. Eu já acompanhei como testar se a pessoa tem ou não tem. E boa parte das pessoas não tem. As pessoas têm a mediunidade de sonho, no sono. E aí ela atribui a um outro fator. Vou dar um exemplo rápido e simples. Eu conheci uma menininha de 4 anos. Você sentava ela na sala da sua casa, aí você pedia para ela ficar quietinha, ela fechava o olho. Você ia até a cozinha, você pegava lá na gaveta uma faca, uma batata e cortava a batata. Na hora que você voltava, você perguntava assim para ela: Letícia, o que o tio fez? O tio foi lá na cozinha, abriu a terceira gaveta, pegou uma faca com o cabo marrom, pegou a batata que estava em cima do balcão e cortou no meio. Letícia, como você sabe? Eu fui lá, eu vi. Isso é projeção. E projeção, assustadoramente, num nível consciente. Então é validado, ok? Utilização da mediunidade de sonho-sono. Tornar o sono uma ferramenta de aprendizado. E aí entra, né? O exercício para aprimoramento. Leitura e prática do livro Os Yogas Tibetanos do Sonho e do Sono. Por que eu estou falando que tem que ter o livro? Porque o livro tem passagens de técnica, o livro tem projeção, para que você chegue aí nesse nível máximo do sonho lúcido. E o que é o sonho lúcido? É quando o sonho é condicionado ou ele é ativado pelo sonhador. Olha que coisa interessante. Jorge, como é que eu sei se eu tenho mediunidade de sonho? Geralmente você tem já avisos, antecipações. Os seus sonhos, eles são sonhos que no dia a dia eles acontecem. E aí você ainda deixa muito naquela coisa ilusória ou até lúdica de que foi só um sonho. E não é. É um canal, é um caminho, é um meio de comunicação. Cuidados com esse tipo de mediunidade. O processo intenso e sem controle, sem treinamento, pode se tornar desgastante para o médium, porque dependendo do nível que ele está, os sonhos acabam perturbando a capacidade de descanso do corpo. E aí é preciso tomar cuidado. Uma das mais interessantes, psicografia, que é quando você escreve, e pictografia, que é quando você desenha com os dedos. Características: mediar recados ou imagens com os dedos do mundo espiritual. Utilização: servir de mediador entre encarnados e desencarnados, receber informações de aprimoramento e avisos. A mediunidade de psicografia, eu já tive a oportunidade de presenciar situações do indivíduo estar no início. Então a pessoa está lá na faculdade, escrevendo, copiando matéria, daqui a pouco ela está só escrevendo, ela entrou em flow, entrou em transe, e a hora que foi ver, ela estava escrevendo um aviso, que era um aviso para o pai, que o pai dali para 3 dias iria sofrer um acidente grave de carro. Ela não acreditou na carta, não acreditou no que estava acontecendo, 3 dias depois o pai sofreu um acidente e quase morreu. Fala, Jorge, mas então está fixo o que as pessoas vão fazer? Não, não é que está fixo. Eu costumo falar que é uma matemática bem intensa. Então o conjunto de coisas que eu faço no presente definem o meu futuro. O conjunto de coisas e escolhas que o pai dela estava fazendo no presente já estava desenhando aquele futuro, ok? E no caso da pictografia, é o pintar com dedos, né? Então eu vou pegar alguma matéria-prima, um tipo de tinta, vou utilizar os dedos, geralmente nesse quesito para transmitir imagens do espiritual, imagens locais ou indivíduos, ok? Exercícios de aprimoramento, tanto para psicografia quanto para pictografia. Sente-se de forma tranquila, escolhendo o horário de baixa do consciente coletivo. Jorge, pode ser só depois desse horário que você falou? Você pode fazer muito cedo. Imagina aquele horário, tipo entre 4 e 5, que muita gente ainda vai começar a se preparar. Tem gente que já está saindo nesse horário. E tem gente que ainda vai se preparar. Então, quanto mais cedo, quanto mais tarde ou mais cedo na madrugada eu faço, melhor o filtro da comunicação. No caso da psicografia, pegue caneta e papel, ou pode ser lápis, alguns preferem fazer com lápis.
Sente-se num lugar calmo, tranquilo, sem interferência externa. Esteja de banho tomado, de corpo limpo, roupa limpa. Faça isso numa mesa e deixe um material de âncora. O que é uma âncora? É um material que vai servir para você, no momento da conexão, ter algum elemento que também possa, de alguma forma, fornecer energia. Isso pode ser um copo d'água, isso pode ser uma vela acesa, ok? Então, esteja com o corpo limpo, senta, faz as respirações que eu vou passar. E aí, o que você vai fazer? Pum! Lápis na ponta do papel ou dedo com a tinta. E vai começar a escrever o que está vindo na cabeça. Vai começar a escrever, assim, pensamentos soltos ou desenhos soltos. Desde a primeira mediunidade até essa e as demais. Gente, não é processo mágico de um dia para o outro, isso leva tempo. O exercício vai te ajudar, mas para isso o exercício, ele precisa o quê? Ele precisa ter constância também. Ele precisa ter constância da sua parte. É todo dia um pouco. Até que você vai perceber que num determinado momento, começam a sair coisas mais específicas. Jorge, como é que eu sei se eu tenho psicografia ou pictografia? Essas são mediunidades que elas afloram na infância ou elas afloram num momento de flow, no momento que a pessoa está concentrada fazendo uma coisa e daqui a pouco, ela dá aquela pequena escorregada para o outro lado da cortina. Se não é o seu caso, você pode treinar também para ver. Cuidados. No caso da psicografia, ela precisa ser validada. O que significa isso? Datas. Por exemplo, tem um livro famoso de Umbanda, que eu não vou falar o nome dele aqui, ele ficou muito famosão, né? E tem toda uma história por detrás dele, que o autor não é o autor original, que isso foi compilado de outra pessoa. Mas, historicamente falando, a versão que existe hoje no mercado, e por se tratar de uma psicografia, todo o contexto histórico do livro está errado. Porque tal passagem era, exemplo, está no ciclo do ouro. Não era no ciclo do ouro a data que coloca ali. Então, o século não bate, às vezes a década não bate, e psicografia tem que bater. Jorge, por que tem que bater? Porque se não bater, não é psicografia, é criação, e até aí cada um cria o que bem entender. Então, se é psicografia naquele nível de que você está transmitindo a mensagem de um espírito para um familiar ou alguma coisa, tem que bater data, tem que bater apelido, tem que confirmar, senão vai ser só um devaneio aí da sua cabeça. Tudo bem? Xenoglossia já é uma mediunidade que não é tão comum. Capacidade de falar em línguas. Características: falar e se comunicar com outras línguas sem que se tenha o conhecimento da língua. A gente não pode confundir com a bagunça que a gente vê hoje nas igrejas evangélicas, que é o a pessoa está falando em línguas. Desculpa. A pessoa, se ela estiver falando em línguas, geralmente ela vai transmitir uma língua morta, já começa por aí, ou ela vai transmitir uma língua que o padrão cultural que tem por detrás daquela língua é extremamente difícil para ela. Por exemplo, do nada eu começo a falar em mandarim. Então, existe uma questão a se olhar. De resto, eu vejo gente dentro da Umbanda, porque o caboclo está falando Tupi-Guarani. Está falando enroladez. Se você pega lá o Tupi-Guarani na ponta do papel, não está falando. Não está falando. É a mesma coisa, né, do tal dos ciganos dentro da Umbanda, que vem com aquele portunhol terrível. Lembre-se, né, o castelhano, ele é uma língua que vem da região de Castilha. E aí já não precisa dizer muito, ok? Utilização: contato espiritual com outras culturas adormecidas e recolhidas. Exercício de aprimoramento: seguir a mesma orientação do pré-transe para incorporação. Esse já é o canal mais difícil. Porque essa mediunidade, quando ela se manifesta, ela por si só, ela já vem num estouro. É muito difícil essa aqui você sentar e acessar ela, caso você não tenha, né? E cuidados aí para não confundir com a enrolação verborrágica que a gente vê hoje. Incorporação, mediunidade de incorporação e transporte. Por que eu coloquei as duas aqui no caso juntinhas? Porque o que serve para uma serve para outra.
Lembrando que a mediunidade de transporte é a mais delicada. A mediunidade de incorporação e de transporte, quando manifestada, ela incomoda muito. Ela incomoda no sentido de desequilibrar a pessoa, ela incomoda no sentido de começar a fazer bagunça na vida da pessoa. Muitas vezes ela traz também doenças, que a gente fala que são as doenças de chamamento, né? São as doenças iniciáticas, é aquele padrão de doença que traz a pessoa, que é diferente de quando o nego vira para você e fala assim, não, porque isso está acontecendo na sua vida, é mediunidade, é muito complicado, é extremamente complicado. Mediunidade tem vários tipos de chamados, só que muitas vezes é só uma dificuldade que você está passando e a ideia do desenvolver não vai resolver. E no caso da mediunidade de incorporação e transporte, o chamado delas, em muitas vezes, já te coloca em estado pré-transe, já te coloca em estado alterado. Você começa a perceber que aquela pessoa ela está um pouco fora de si. É essa a grande diferença. Porque eu fui no terreiro e fiquei tonto. Porque eu fui no terreiro e senti um arrepio. Desculpa, isso não é necessariamente mediunidade. Isso precisa ser validado. Características. Mediar junto ao corpo físico uma entidade de qualquer natureza. Quando eu falo de qualquer natureza, um espírito humano, encantado, um gênio. E aí vira o problema. De forma que a mesma entidade tem autonomia para manifestar os seus poderes, saberes ou capacidades. No caso do transporte, e aí se torna delicado, entram classes espirituais diversas, como forma pensamento, miasmas. Aí a gente entra na discussão, o médium que é bucha, né? O médium que absorve tudo. Quando ele realmente ele não é só um passa-mal, porque tem o passa-mal também, né, que quer chamar a atenção, muitas vezes ele não tem mediunidade. Quando ele está num ambiente e esse transporte ele não está controlado ou treinado, ele capta coisas que estão além da percepção espiritual comum. Então, porque ele vai trazer um espírito obsessor. Que nada. O cara, quando tem mediunidade de transporte e ela está desalinhada, ele entra no ambiente, ele traz para o corpo dele miasmas que estão numa parede. Ele traz formas, pensamentos que não têm uma lógica racional como a nossa. E isso causa um tremendo desconforto. Primeiro, porque ele não consegue controlar. Segundo, porque ele não consegue tirar. Mas é o mesmo processo do trazer para dentro. A Umbanda, num determinado ponto, ela poderia ser muito educativa. Quando eu ensino um médium que tem mediunidade de transporte a fazer o transporte de forma mais controlada, ele acaba tendo uma qualidade de vida, ao invés de se tornar uma pessoa antissocial que não consegue sair porque acaba tendo várias impressões. E volto a dizer, é diferente do tal do passa-mal. Porque tem gente que é só médium passa-mal. Não tem transporte, muitas vezes não tem nem mediunidade de incorporação e fica, porque eu estou sentindo. E muitas vezes não está sentindo. O exercício de aprimoramento para incorporação é o exercício da aula que vocês vão ver na sequência. Eu vou fazer um anexo até para essa aula não ficar maior ainda do que ela já vai ficar. Tudo bem? E aí, aquele exercício é para quem identificou a mediunidade de incorporação, é para quem já está trabalhando, já está desenvolvendo. Quanto mais você melhora o transe, e é isso que o exercício vai trazer, eu vou mostrar alguns caminhos, via respiração ou via elementos, mais você facilita o processo de incorporação. Cuidados. Tanto incorporação quanto transporte, se usada sem critérios, sem moderação, só na base da caridade, a qualquer preço, pode sobrecarregar o corpo físico, diminuindo o tempo de vida do médium. Jorge, é exatamente isso. Só que muita gente não gosta de ouvir isso aí. Principalmente se é aquela pessoa que ela não tem e tanto uma quanto outra foi forçado em cima dela. Vai causar aí muitos problemas. Para fechar esse nosso episódio, áudio, clarividência. Né? São duas. Áudio, o ouvir, clarividência, que vem do clarus videre, ver claramente. Características, mediar via som ou imagem outras realidades espirituais. Utilização em trabalhos de investigação, atendimento a terceiros e aprendizado exclusivo. Isso não é prioridade no Brasil,
mas tanto nos Estados Unidos quanto na antiga União Soviética, a Rússia, o serviço de inteligência, e aí tem uma série de documentários sobre isso, o serviço de inteligência acaba utilizando médiums que tenham áudio ou clarividência, ou médiums que têm um outro tipo de mediunidade, eu não vou lembrar agora, que é uma mediunidade que o cara põe a mão assim no objeto e vem o filme do que aconteceu com aquele objeto. Ele pega a memória espiritual do ambiente ou do objeto. E grande parte dos serviços de inteligência usam essas pessoas com essas habilidades para estar desenvolvendo, para estar desvendando o crime, para estar resolvendo algumas situações ali de interesse do Estado, tá? Exercício de aprimoramento, a mesma coisa, vai seguir a orientação do pré-transe e aí, igual você fez na de cheiro, você vai tentar apurar a visão. Por que essas mediunidades, as duas, são as que mais chegam a incomodar quando se manifestam? Porque muitas vezes a pessoa está vendo ou ouvindo coisa, ou as duas coisas, que ela não controla e geralmente, em 100% dos casos, a faixa captada de imagem ou de som está totalmente alinhado com a frequência pessoal da pessoa. Ai, mas eu estou vendo coisa horrível. Teu padrão de pensamento, teu padrão emocional, em algum momento ele é limboso também. E aí a hora que a faculdade abre, o que acontece? A pessoa acaba vendo coisas que está alinhado com a frequência pessoal dela, ou com a frequência que ela se encontra naquele momento. Então isso gera uma complicação. Quando a gente fala em treino, no caso dessas aqui, é treino de controle. É fazer a respiração para controlar quando se está ouvindo, é fazendo a respiração para controlar quando está se vendo. Jorge, mas eu não posso desenvolver? Vai cair no mesmo caso da mediunidade de incorporação. E aqui é uma coisa assim, você quer algo para o seu organismo que você não tem. E é assustador que tem gente que vende isso, né? Porque eu vou fazer você enxergar. Existem técnicas em tradições antigas que dizem respeito a abrir o terceiro olho da pessoa. São rituais geralmente invasivos, dolorosos, e não é nada dessa coisa Doriana e margarina que vende hoje em dia. É preciso ter cuidado e bom senso na diferenciação. Combinado? Então, tipos de mediunidade, tem mais mediunidade. Essas aqui são as que poderiam estar hoje tendo um pouco mais atenção de você, umbandista, porque você está indo para o terreiro só para incorporar. E todas essas têm utilização para a sua vida, para o seu dia a dia, sem essa necessidade exacerbada do eu preciso fazer isso porque eu vou atender o outro. Dá para fazer muita coisa pelo outro, desde que você esteja fazendo primeiro para você. Bora lá para o nosso exercício pré-transe? E aí esse pré-transe você vai usar em algumas, tanto o modelo respiratório quanto o modelo do condicionamento, e você vai utilizar isso principalmente na questão da pré-incorporação. Fechou? Aquele saravá.